Olá pessoal, professor Michel mais uma vez. Olha só, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre genética, tá? Aqui na unidade 3, nós vamos falar sobre um tema muito curioso, tá? Que nada mais é do que a herança que o sexo, tá? Seja macho, seja fêmea, vai me permitir, vai me disponibilizar, trazendo aí tanto do meu pai quanto da mãe, né? Da linhagem evolutiva desses indivíduos aí ao longo do tempo, tá? Então, nessa unidade aqui, a gente vai ver, aprender como identificar os cromossomos autossômos, tá? E os heterossomos, e querendo ou não, as doenças que podem ser transmitidas pela mãe para o bebê, tá? Relacionadas a essa questão do sexo ou por questões de cromossomo ou de genética, tá? Então, chega de conversa, né? Vamos lá. Então, olha só. Aqui, ó, nós temos a introdução, que a gente está falando sobre a herança do sexo. Então, vamos ver aqui o que o texto está trazendo para a gente. O texto está dizendo assim, ó, que em condições normais, qualquer célula diploide, ou seja, 2N, a gente já bem sabe que lá na primeira unidade de genética, a gente já falou que células diploides são aquelas células que trazem tanto a material genético do pai e da mãe juntos em um só indivíduo, tá? Já células haploides são aquelas células que só trazem meia carga. Então, é uma célula reprodutiva ou uma célula que precisa de um complemento para se tornar 2N, tá? Então, célula N, ela traz 23 cromossomos, tá? E a célula 2N, ela vai trazer 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos, desses 46, 44 são ditos autossômicos, tá? São aqueles que vão trazer aquelas informações tanto da linhagem do pai quanto da linhagem da mãe, tá? E os dois cromossomos que sobram, né, os 45 e o 46, são ditos cromossomos sexuais, tá? XY na figura do macho e XX na figura da fêmea. Então, querendo ou não, ambos cromossomos relacionados ao sexo, ambos relacionados à transmissão de caracteres aí, tanto na perpetuidade e na reprodução da espécie desses indivíduos, tá? Então aqui, ó, a gente tem um exame chamado cariótipo, tá? E nesse exame ele está mostrando aqui, ó, 23 cromossomos de um indivíduo dito saudável, tá? Então ele está mostrando aqui, ó, o primeiro par de cromossomos, o segundo par de cromossomos e tal. E lá no 23º par de cromossomos, ele está trazendo aqui a seguinte informação. O 23º par de cromossomos, ou ele vai ser XY, trazendo aí a característica do macho, tá? Ou ele vai ser XX, trazendo a característica da fêmea, como eu já havia dito para vocês, tá? No próximo aqui, ó, ele está trazendo a questão dos autossomos e dos heterossomos. Então, traduzindo assim para um português mais bonitinho, vamos ver o que ele está trazendo aqui, ó. Os cromossomos autossômicos são aqueles relacionados às características comuns aos dois sexos, enquanto os cromossomos são responsáveis pelas características propriamente ditas do sexo, tá? A formação dos órgãos somáticos, né, tanto a questão do fígado, do baço, do estômago e outros, deve-se aos genes localizados nos autossomos, visto que esses órgãos existem tanto nos dois sexos, tá? Seja no homem, seja na mulher. O conjunto haploide de autossomos de uma célula é representado pela letra A. Por outro lado, a formação dos órgãos reprodutores, como testículo e ovários, característicos de cada sexo, é condicionada a genes localizados nos cromossomos sexuais e são apresentados de modo geral, apresentados pelas letras X e pelas letras Y. O cromossomo Y é exclusivo do sexo masculino, como eu já disse, e o cromossomo X ele é tanto no macho, mas ele é especificamente produzido pelas fêmeas, tá? Então, numa reprodução sexuada, a gente tem aquela questão do macho determinar o sexo do bebê, por exemplo. Como a fêmea só produz cromossomos X, então não tem nada de diferente, não tem nada de variável aí. Já o macho, como ele produz cromossomos X e Y, então o espermatozoide X com o óvulo X, XX, fêmea. O espermatozoide Y com o óvulo X, XY, macho. Ou seja, então é o macho, é o homem que define aí a questão do tipo do sexo do bebê. Tá? Aí aqui, ó, vamos ver.
Nós temos uma microscopia eletrônica dos cromossomos XY. Aqui, ó, esse de cima, tá? Esse aqui, ó. Deixa eu pintar de vermelho para ver se aparece mais. Isso aqui, ó. Esse daqui é o cromossomo X, tá, gente? Ele foi dado a letra de X para facilitar o estudo sobre ele, tá? Mas olha só como é o formato dele. Ele lembra de longe um X, tá? Mas o mais engraçado é o Y. O Y ele parece uma bolinha. Mas foi dado essa questão do Y, porque olha só, o cromossomo Y, ele tem a ausência desse pedaço aqui, ó, que seria a perna do complemento do X. Então foi dado aí essa questão do Y justamente por facilitar o entendimento e a colocação disso daí para facilitar o nosso estudo, tá? Então olha só o que ele diz aqui, ó. O cromossomo sexual Y, que querendo ou não ele é mais curto, ele possui menos genes do que o cromossomo X, além de conter uma porção encurtada em que existem genes exclusivamente masculinos contidos nele, tá? Observe na figura ao lado que parte do cromossomo X não possui alelos em cromossomo Y, ou seja, o que existe no X não existe no Y e vice-versa, até porque eles são complementativos, tá? Aí aqui, ó, nós temos a determinação genética do sexo e a gente vai ver como é que funciona isso daí na prática. Então, o sistema XY, tá? Conforme eu já havia dito para vocês anteriormente, tá? Isso daqui são só fins de cálculo. Mas o que eu preciso ensinar para vocês... Eita, ficou ruim. Peraí. Vamos fazer de novo aqui, ó. Lembra lá do cruzamento? Gente, esse cruzamento aqui, ó, ele vai ser eterno na vida de vocês enquanto eles estudarem. Olha só aqui, ó. Eu tenho um macho, XY, e eu tenho uma fêmea, X, certo? Então vamos ver como é que seria a reprodução desses caras aqui, ó. Então nós temos XX, a figura do XX, certo? Nós temos o XX também, XX. Nós temos XY e o XY, certo? Ou seja, traduzindo, a probabilidade de um macho e de uma fêmea terem filhos, homens e mulheres, é de 50%. Ou seja, vai partir tanto dessa questão da reprodução de ambos, para que ambos ocorram a transmissão do cromossomo X, transmissão do cromossomo Y, favorecendo aí essa questão da herança e a transmissão dos fatores sexuais para esses indivíduos aí, tá? Próximo. Aqui, ó, a gente tem um mecanismo de compensação. O que seria esse mecanismo de compensação? Esse mecanismo de compensação é quando, na fertilização, na fecundação do óvulo e espermatozoide, a gente tem essa distribuição aqui, ó, tanto de X quanto Y, justamente para que eles sejam complementativos lá na frente, favorecendo o aparecimento de um indivíduo novo, seja como macho, seja como fêmea, tá? Então, olha só o que o texto está dizendo aqui, ó. Em 49, o pesquisador inglês Murray Barr descobriu que uma diferença entre os núcleos interfásicos das células masculinas e femininas na periferia dos núcleos das células femininas dos mamíferos. Existe uma massa chamada de cromatina que não existe nas células masculinas. E automaticamente essa cromatina possibilita identificar o sexo da célula sem o indivíduo propriamente dito em exames, sem a visualização do núcleo interfásico. Ou seja, apenas com essa cromatina sexual do corpúsculo de Barr, que nada mais é do que essa estrutura que a gente acabou de verificar aqui, ó, tanto nesse slide quanto no outro slide, no cruzamento dos resultados, tá? Aí, olha só, aqui, ó, nós temos uma microscopia do que Barr falou e que a gente acabou de falar no outro slide, ou seja, na célula germinativa eu tenho esse pigmento, que, querendo ou não, eles são a indicação do sexo desse indivíduo, mesmo antes sem o aparecimento das estruturas sexuais. Apenas na visualização da célula já dividida, né, já fecundado, o espermatozoide fecundou o óvulo, e automaticamente no resultado dessa fecundação apareceu o zigoto. E esse zigoto, na sua fase mitótica lá, então ele apareceu essa estrutura que já é uma indicação aí do possível sexo desse bebê. Em geral, gente, naturalmente os camaradas eles preferem fazer aí
a identificação do bebê lá no pré-natal, né, depois do terceiro, quarto, quinto mês, né, na ecografia e tudo mais. Mas assim, tem como fazer isso já no primeiro mês de gravidez com esse exame aqui, mas a questão é La Plata, né? A questão é isso aí. Porque querendo ou não, é um exame um pouco caro. Então, dá mais fácil esperar um pouquinho, né? Que paga mais barato ali na ecografia do que gastar para ver isso daí, tá? Então, olha só, a partir da década de 60, evidências permitiram que a pesquisadora inglesa Mary Lyon levantasse a hipótese de que cada corpúsculo de Barr forre um cromossomo X e uma célula interfásica na espirala do formato inativo. Dessa forma, esse corpúsculo cora-se mais intensamente que todos os demais cromossomos que se encontram ativos na forma de espiralada dos fios de cromatina. Traduzindo, são essas danificações, são essas expressões que a gente está vendo aqui nessa microscopia. Tá? Segundo a hipótese de Lyon, a inativação atinge ao acaso qualquer um dos dois genes do cromossomo X da mulher, seja previamente espermatozoide ou seja do óvulo progenitor, no caso da reprodução, né? Alguns autores acreditam que a inativação de um cromossomo X da mulher seria uma forma de igualar a quantidade de genes nos dois sexos. O mesmo mecanismo chama-se de compensação de dose. Tá? Aí aqui nós temos a mesma foto, tá? Só que com outro texto aqui. Ó. Vamos ver o que o texto está trazendo para a gente. Como a inativação ocorre caso e acaso, a fase de desenvolvimento na qual o número de células é relativamente pequeno, é de se esperar que a metade dessas células de uma mulher tenha o ativo X de origem paterna, enquanto que da outra metade tenha o X de origem materna ainda em funcionamento. Por isso disse que as mulheres são mosaicos, pois, quanto aos cromossomos sexuais, apresentam dois tipos de células, seja X e o X. Tá? Determinação do sexo nuclear na presença do corpúsculo de Barr, que foi aquele pigmentozinho escuro que a gente viu, tá? Tem sido utilizada em Jogos Olímpicos quando há dúvida quanto ao sexo do indivíduo. Tá? Os indivíduos hermafroditas, né, que é o que a gente fala, então utiliza-se esse exame para definir baseado nessa quantidade de cromossomos lá na célula desse indivíduo. Tá? Aí aqui, ó, a gente tem uma exemplificação de como seria um cromossomo X, tá? Então nós temos aqui, ó, a cromatina, que é essa estrutura que une as pontas, tá? Em segundo aqui, ó, nós temos o braço cromossômico, e nós temos aqui, ó, essa pigmentação chamada de constrição secundária. Ou seja, ambos são estruturas que fazem parte aí dessa questão desse cromossomo, e querendo ou não, esse cromossomo ele tende a se somar com outro cromossomo lá na frente para favorecer a reprodução desse indivíduo aí, certo? Aqui, ó, nós temos o sistema XO. Esse XO a gente costuma utilizar ele muito na identificação da reprodução de muitos insetos, tá? Porque querendo ou não, pode acontecer muito isso daí, ó. Por exemplo, olha só, eu tenho uma fêmea e eu tenho aqui a figura de um macho. No caso da fêmea, eu tenho apenas cromossomos X e no macho aqui, o cromossomo XY. Tá? Então vamos ver o que o texto está trazendo aqui para a gente. Em algumas espécies, principalmente em insetos, o macho não tem o cromossomo Y, somente o cromossomo X'. A fêmea continua portadora do par do cromossomo sexual X, né, do caso do XX. Pela ausência do cromossomo sexual Y, chamado esse de sistema XO, as fêmeas são representadas por 2A, né, ou apenas XX, e os machos são representados por 2A mais o XO, que é a questão do heterogamético que a gente está falando aqui. Traduzindo no português mais bonitinho, as fêmeas têm a questão do cromossomo XX e do macho aqui é o X mais o X0, que querendo ou não, vai trazer essa questão aí da mistura do material genético desses dois indivíduos aqui. Tá? No próximo aqui, ó, a gente tem isso daqui, ó, que seria, tá, o sistema ZW. Vamos ver o que seria o sistema ZW. Em muitas aves, inclui-se os nossos conhecidos. Como é que é? Em muitas aves, inclusive os nossos conhecidos galos e galinhas, borboletas e alguns peixes, a composição cromossômica do sexo
é oposta ao que acabamos de estudar. O sexo homogamético é o masculino, enquanto as fêmeas são heterogaméticas. Também, a simbologia utilizada nesse caso para não causar a confusão com o sistema XY é diferente nos cromossomos sexuais dos machos, não representados por ZZ, enquanto as fêmeas dos cromossomos sexuais são representados por VW. Então, assim, no caso do ser humano, nós temos a figura do X e do Y. Aqui, no caso de alguns das aves, nós temos a figura do Z. Como é que eu faço um Z? Y, do Z e do W, tá? Ó, o W ficou bacana. Legal. E no caso aqui, ó, nós temos apenas dos insetos, um X ou 2X, tá? E no caso da borboleta aqui, é como eu falei para vocês, é o X mais o X0. Tranquilo? Aí aqui, ó, vamos ver o que seria essa questão da partenogênese. Isso daqui, cara, é muito curioso, tá? Essa partenogênese é um processo muito curioso que alguns insetos, e querendo ou não, até mesmo algumas aves conseguem fazer isso, tá? Que é quando o indivíduo consegue, por si só, alterar o seu sexo, tá? Vamos ver como é que funciona isso daqui. Deixa eu mudar de cor para não diferenciar do texto. Então ficou assim, ó, nas abelhas, a determinação sexual difere acentuadamente de que até mesmo foi estudado. Nesses insetos, o sexo não depende da presença de cromossomos, e sim da ploidia. O que seria essa ploidia? Os machos zangões são haploides, enquanto as fêmeas são diploides, ou seja, a fêmea apresenta tanto carga masculina quanto carga feminina. Já o zangão ele só possui uma carga, né? No caso o macho. A rainha é a única fêmea fértil da colmeia e por meiose ela produz centenas de óvulos. Desses óvulos, muitos dos quais serão fecundados. Óvulos formando e originando zigotos que se desenvolverão em fêmeas lá na frente, que vão ser cuidadas aí pelas abelhas operárias, né, favorecendo aí o aumento dessa colmeia. Tá? Na fase larval, essas fêmeas recebem aí uma alimentação especial, que elas vão se transformando nas novas abelhas rainhas, tá? Ou seja, o que vai determinar aí é o tipo de alimentação desse indivíduo, tá? Caso contrário, se desenvolverão em operárias que são estéreis, ou seja, elas não têm essa capacidade de reproduzir, diferentemente da abelha rainha, diferentemente do zangão, que vai permitir aí a troca desse material genético aí, tá? Aqui, ó, nós temos um exemplo muito prático, que querendo ou não acontece muito nas plantas. Vamos ver o que seria isso daí. Os óvulos não fecundados desenvolvem-se por mitose em machos, chamados aqui no caso de haploide, né? Esse processo é chamado de partenogênese, ou seja, do grego partenon, que seria de virgem, e gênese, origem, ou seja, é um indivíduo que tem origem virgem, ou seja, ele mesmo se dá essa origem, tá? Ou seja, é considerado um processo de desenvolvimento de óvulos não fertilizados em indivíduos adultos haploides. Determinação do sexo em plantas. Grande parte das plantas produz flores hermafroditas, né? Produzem óvulos, oosferas e o óvulo, tanto para reprodução, né? E que contém tanto a estrutura reprodutiva masculina quanto feminina. Plantas desse tipo são monóicas, né? Ou seja, tem os dois tipos do sexo, como ele já disse, o que significa que ele tem espaço para os dois sexos. Em outras espécies, tem sexo separado, como as plantas que produzem flores masculinas e outras flores que produzem flores femininas. Essas espécies são denominadas dioicas, ou seja, plantas que só possuem um sexo. Monóicas são plantas com dois sexos, dioicas plantas com um sexo só. É o que eu acabei de falar. Aí aqui, olha só, nós temos uma planta com flor masculina, tá? E a flor feminina ela é completamente diferenciada. Um exemplo prático disso daqui, gente, é o que a gente vê na figura dos mamões, tá? Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar em flor de mamão macho e flor de mamão fêmea, já ouviram falar? Então, de fato, existe essa diferenciação por conta dessa questão cromossômica aqui, ó. E o nascimento desse indivíduo macho sem a fecundação se dá devido à partenogênese, né? Que, querendo ou não, é o nascimento ainda desse indivíduo sem a figura da reprodução, tá? Aí aqui, olha só.
Nós temos a herança dos genes, que querendo ou não, estão localizados no cromossomo X. A herança ligada ao sexo da drosófila, que foi descoberta em 1910 pelo cientista Morgan, estudou o macho da drosófila e que, querendo ou não, esse macho era portador do olho branco. E que esse olho branco ele originava na mutação de um olho selvagem, que esse olho selvagem era chamado de marrom avermelhado. Tá? E o cruzamento desse macho de olho branco com a fêmea de olho selvagem resultou numa primeira geração com o olho selvagem, ou seja, são indivíduos diferentes que o cruzamento desses indivíduos diferentes resultou no aparecimento de um indivíduo ainda diferente. Mas embora esse indivíduo diferente, heterozigoto, seja formado por materiais genéticos diferentes, ele possui dentro da sua carga genética informações diferentes. Por exemplo, olha só. Ele está falando aqui, ó, vamos cruzar, ó. Por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, portador do olho branco, que é portador de uma mutação, tá? E a fêmea do olho marrom. Então, olha só, gente, se eu tenho aqui ó, um camarada de olho branco e uma fêmea de olho marrom, vamos acasalar eles aqui, ó, azão azul, azão azul, azão azul, azão azul. Olha só, nós temos aqui ó, 100% de indivíduos diferentes da mãe e 100% de indivíduos diferentes do pai. Mas esse indivíduo aqui não foi originado? Esse indivíduo ele não é a soma desses dois materiais genéticos aqui? Então, automaticamente, essa questão do olho marrom aqui ó, foi dominante porque tinha uma informação aqui recessiva. E essa informação recessiva fez com que esse dominante prevalecesse sobre ela, favorecendo a instalação desse material genético aqui na frente. Tá? Próximo. Aqui, ó, nós temos uma exemplificação de como que seria a reprodução aí. Então, nós temos, ó, o acasalamento da fêmea e do macho. Olha só a cor dos olhos, gente. Vermelho e branco, vermelho, 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 vermelho e branco. Nós temos branco com vermelho, vermelho com branco, branco com branco, vermelho com vermelho. Ou seja, tudo isso daí se dá devido ao cruzamento desses indivíduos e à mistura do material genético desses caras, favorecendo aí com que cada material genético, seja ele dominante, seja ele recessivo, eles vão expressar aí uma informação nova, uma informação diferenciada, favorecendo aí ou não a continuidade do olho vermelho ou a substituição do vermelho para o branco, ou até mesmo a mesclagem das duas cores. Tá? Aí, olha só, Morgan voltou sua atenção para o fato de não ter nascido nenhuma mosca de olho branco na geração F2. Claro, porque se o resultado da F1 era a mistura de puros, então o resultado da F2 vai ser indivíduos puros, tá? Ou seja, nada de diferente. Isso significava que a característica em questão tinha alguma relação com o sexo dos machos. Gente, deixa eu fazer isso aqui, ó. Qual é a novidade aqui? Ó? Lá no outro quadro não deu 100% heterozigoto? Beleza, agora vamos cruzar só heterozigoto? Então, olha só. Azão, azinho, azão, azinho. Então, vamos ver aqui, ó. Esse com esse. Azão, azão. Esse com esse aqui, ó. Azão, azinho. Esse com esse vai dar azão, azinho. E esse com esse, ó. Azinho, azinho. Ou seja, apareceu aqui ó, a linhagem pura que a gente fez no outro slide e apareceu a linhagem pura que a gente também fez no outro slide. Ou seja, qual é a novidade aqui? Nenhuma. São características que estão dentro do mesmo grupo que está reproduzido e que, querendo ou não, essas características, quando elas são cruzadas de novo, elas voltam a se expressar lá nos descendentes. Tá? Aí ele vem aqui, ó. Desse cruzamento surgiram fêmeas e machos de olho selvagem, como a gente viu no outro slide, e fêmeas e machos de olho branco, como a gente também visualizou lá. E aqui, ó, ele diz, na sequência dos experimentos, Morgan cruzou machos de olho branco com as suas próprias descendentes, que eram heterozigotas e em relação à cor do olho foram brancos também. Tá? Aí vem aqui, ó, como exemplificar o experimento que ele fez. Tá? Então, olha só.
Em 1911, Morgan concluiu que os resultados dos cruzamentos envolvendo o loco da cor dos olhos da drosófila podia ser explicado admitindo-se que esse estivesse localizado no cromossomo X. O macho de olho branco original seria fornecido pelo cromossomo X, portador do alelo recessivo, o W. Tá? E em todas as filhas desse descendente receberam um outro cromossomo, no caso X, só que esse X veio da mãe, portadoras do alelo W dominante. Então ficou da seguinte forma: as fêmeas da geração F1 seriam, portanto, heterozigotas XW, XWzinho, e no caso já os machos da geração F1 teriam apenas o cromossomo X, XW. E querendo ou não, também o XWY, ou seja, se eles estão cruzando entre si, então a continuidade e a perpetuação desse mesmo material genético vai fazer com que esses caras aí, eles continuem tendo aí a mesma informação genética, seja de um lado, seja do outro, tá? Próximo. Aí aqui, ó, o que a gente está falando sobre a herança desse sexo, tá? Por exemplo, o fato de eu ser homem, o fato de você ser mulher, existe uma implicação de transmissão de alguma doença, de alguma informação por conta do sexo? Sim, existe, é o que a gente vai ver agora. Então, olha só, habitualmente classificam-se os casos de herança relacionada ao sexo de acordo com a posição ocupada pelos genes, no caso dos cromossomos sexuais desse pessoal aí. Para tanto, vamos dividi-los em regiões. Então, vamos ver aqui, ó. A porção homóloga do cromossomo X possui genes que têm correspondência com os genes da porção homóloga do Y, ou seja, se é o X e se é o Y, e se eles estão se completando, então o fato deles estarem se completando, eles também vão estar trocando informações. Então, se eles estão trocando informações, automaticamente eles vão favorecer aí o aparecimento de uma característica nova. Essa característica nova você recebeu tanto do pai quanto da mãe, resultando lá em você. Tá? Portanto, há genes com alelos X e com alelos Y nessa região. Há genes de porção heterológica, tá? Ou seja, heterozigoto, do cromossomo X que não encontram correspondência nos cromossomos Y. Se esse cromossomo ele fornece uma informação que ela não é completada pelo outro cromossomo, já que eles são homólogos, então essa informação ela não fica perdida, ela está lá. Só que o fato dela estar lá, ela não está sendo expressada pela falta dessa parceria. Então, nessa falta de parceria, numa possível reprodução, vai que esse pedaço, numa reprodução, ele acha um par, e esse par eles vão se expressar lá embaixo. Tá? Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó. A herança ligada ao sexo é aquela determinada por genes localizados na região heterológica do cromossomo X, como que as mulheres possuem nos dois cromossomos. Elas têm duas dessas regiões, já que os homens ocorrem, como é que é? Já os homens, como possuem apenas um cromossomo X, pois são XY, e tem apenas um gene para cada um. Um gene recessivo presente no cromossomo X de um homem irá se manifestar uma vez que não há um alelo dominante que impeça essa expressão, já que o outro é recessivo. Tá? Na espécie humana, os principais exemplos de herança ligada ao sexo são. Então vamos ver aqui quais são essas informações. Tá? Nós temos a figura do daltonismo, que querendo ou não é uma doença genética. Tá? Muitos não conseguem perceber ou ignoram isso daí, tá? Mas quando se percebe e se tem essa questão, faz-se o uso daqueles óculos ou lentes com cores variadas, tá? Justamente para corrigir essa falta dessa pigmentação. Então vamos ver aí o que seria o daltonismo. Trata-se de uma incapacidade relativa, tá, gente? Não é uma incapacidade que esse cara vai morrer, não. É uma incapacidade momentânea que, querendo ou não, ela pode ser corrigida, tá? Que é relativa na distinção de certas cores que, na sua forma clássica, geralmente cria confusão com o que esse indivíduo chama de verde e vermelho e nas suas misturas de cores. Tá? É um distúrbio causado por um gene recessivo localizado na porção heterológica do cromossomo X, que é chamada de XD, enquanto o seu alelo dominante XDzão determina a visão normal.
A mulher do genótipo XDzão, XDzinho, embora possua um gene de daltonismo, ele não se manifesta, pois o gene ele é recessivo. E ela aqui ó, apresenta o Dzão de dominante. Então, o dominante prevalece sobre o recessivo. Agora, se ela fosse um XDzinho, XDzinho, aí ela seria aqui ó, uma mulher daltônica, tá? Ou um homem daltônico. Ela é chamada, portanto, de portadora de gene para o daltonismo. O homem com genótipo XDzinho Y, apesar de ter o gene XD em uma dose simples, manifesta a doença pela ausência do alelo dominante capaz de impedir essa expressão. No caso aqui, ó, seria XDzinho Y. Como não tem um outro cromossomo aqui para poder quebrar isso daí, então o Dzinho do daltonismo ele se manifesta aqui, ó, homem daltônico. Tá? Próximo. Me tira uma dúvida. Que número vocês estão vendo aqui no meio dessa foto vermelha aí? Olha aí para mim, vê aí para mim. Você está vendo que número aí? Bem, num primeiro momento, o número é 74. E ele está pintado aí mais ou menos com as cores verde, amarelo e preto, né? Ou um escuro, tá? Então, querendo ou não, se você consegue enxergar o 74, os pigmentos de verde, os pigmentos escuros e também o pigmento amarelo, então fique tranquilo que você é dito como pessoa saudável, tá? Ou seja, você não é daltônico. Agora, se você viu o número 21 ou qualquer outro número diferente de 74 e diferente de 71, então infelizmente você é daltônico, procure aí um oftalmologista. Beleza? Aqui, ó, nós temos uma outra doença, que essa doença aqui, gente, ela é realmente uma doença bem complicada, tá? Que é o que a gente chama de hemofilia. Vamos ver o que seria o que é hemofilia. É um distúrbio na coagulação do sangue, ou seja, essa pessoa ela não consegue coagular o sangue. Traduzindo no português mais bonitinho, essa pessoa quando ela se machuca, ela tem uma certa dificuldade para cicatrizar esse machucado. Ou seja, então ela cortou e esse sangue ele vai escorrendo aí. Então ela não consegue coagular, não consegue estancar esse sangue, aí ela vai sangrar aí até, dependendo do corte, né, claro. Aí sangrar aí até morrer ou até chegar um socorro médico, tá? Então, assim, querendo ou não, também é uma doença genética que é relacionada ao sexo, tá? Aqui, nós temos o texto que ele vai falar como que é essa questão da hemofilia, tá? Ela é muito comum em mulheres, tá? Ela é uma doença genética relacionada ao sexo feminino, tá? Aí, olha só, nós temos aqui uma outra situação que é chamada de herança holândrica ligada ao cromossomo Y e restrita ao cromossomo masculino. Então vamos ver aqui, ó. O cromossomo Y possui alguns genes que lhe dão exclusivos a proporção encurvada que não é homóloga ao cromossomo X. Esses genes, também conhecidos como genes holândicos, caracterizam a chamada de herança do sexo restrito, ou seja, ocorre apenas nos homens. Tá? Não há dúvidas de que a masculinização está ligada ao cromossomo Y. Um gene que tem um papel importante nesse fato é o TDF, iniciais para Testes Determining Factor, tá? Em inglês, também chamado de SRAI, que codifica o fator determinante dos testículos. O gene TDF já foi identificado e está localizado na região não homóloga do cromossomo Y, ou seja, naquela região que o cromossomo Y não tem uma parceria com o cromossomo X. Tá? Tradicionalmente, a hipertricose, ou seja, a presença de pelos no pavilhão auditivo dos homens, ou seja, aqueles homens que têm a orelha bem peluda, era citada como exemplo de doença restrita ao sexo. No entanto, a evidência da hipertricose deve-se a uma herança ligada ao Y e que está considerada como inconclusiva, pois em alguns familiares estudados, os pais com hipertricose tiveram filhos homens com e sem pelos nas bordas das orelhas. Então ela está inconclusiva, ela precisa de mais estudos para determinar isso aí. Tá? E para finalizar aqui, ó, na herança restrita do sexo verdadeiro, todo homem afetado é filho de um homem também afetado. Todos os filhos serão afetados e as filhas serão normais, porque é uma doença relacionada ao Y e não ao X. Tá? Próximo.
Aqui, gente, ó, nós temos uma herança, uma doença também ligada ao cromossomo, tá? No caso aqui, ela é autossômica, ou seja, ela traz informações, tá? É a doença chamada de calvície, tá? Ou seja, ela é uma doença dominante. Então, aqui nós temos um indivíduo calvo, então a gente entende que esse indivíduo calvo, ele traz na sua informação genética as informações para que ele tenha restrição do cabelo, tá? Mas aqui nós temos um indivíduo homozigoto dominante, tá? Já o heterozigoto, ele pode ser calvo ou ele pode ser não calvo, tá? E no caso do homozigoto recessivo, é indivíduo não calvo, certo? Mas, no entanto, se eu cruzo um calvo com uma mulher normal, 100% dos filhos vão ser normais. Só que no caso do homem aí, ó, quer ver? Vamos ver aqui, ó, vamos cruzar. Vamos deixar de mistério, né? A gente está podendo fazer, então vamos lá. Ó, um homem calvo, cesão, cesão, certo? E a mulher, cezinho, cezinho. Vou fazer só um traço para dizer que é um cezinho, tá? Porque para fazer um C pequeno aqui no mouse é dureza. Então vamos ver, ó, cesão, cezinho, ó, cesão, cezinho. Cesão, cezinho de novo, ó, cesão, cezinho. Cesão, cezinho e cesão, cezinho. Ou seja, 100% deles vão ser calvos. Se for mulher, ela não vai ser calva. Porém, se essa mulher tiver um filho com um camarada calvo, esse filho também vai nascer calvo, porque a calvície da mãe mais a calvície do pai, né, no caso da herança aí, foi transmitida para o descendente, tá? E aqui, ó, querendo ou não, basicamente há duas evidências que permitem suspeitar de um caso de herança relacionado ao sexo. Primeiro, é quando o cruzamento de um macho afetado com uma fêmea não afetada gera descendentes diferentes do cruzamento antes do macho não ter sido afetado pela fêmea. E o segundo resultado é quando essa proporção fenotípica entra com os descendentes do sexo masculino forem nitidamente diferentes da proporção do feminino. Então, se são informações diferentes, são informações relacionadas à herança do sexo. Tá? E aqui, olha só, nós chegamos ao final, nós temos esse exercício, tá? Eu vou pedir para você pausar o vídeo, de novo, como sempre, você pausa o vídeo, você tenta responder aí, tá? Em seguida a gente volta e corrige, beleza? Vai lá, pausa aí. Bem, eu imagino que você tenha pausado o vídeo, né? Então, vamos lá. Então, vamos responder essa questão número 1 aqui, ó. Ele já diz o seguinte: em gatos, a determinação da cor do pelo é um caso de herança ligado ao cromossomo X. Beleza. Assim, o pelo malhado é uma manifestação do genótipo heterozigoto, ou seja, X e X, né? Em ausência de dominância, beleza. Só é encontrado normalmente em fêmeas, ou seja, nós já temos a questão da fêmea aqui, ó. Então, XX. O aparecimento excepcional de machos malhados é explicado a partir do segmento da constituição cromossômica em, bem, se nós temos o X da pelagem, nós temos o X da fêmea e a codominância aqui, ó, então seria XXY. Então, XXY seria a letra C aí, ó. XXY, logo de cara, tá? Por quê, gente? De novo, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. De novo. De novo. Olha só. Ele não falou aqui, ó, que é ligado ao X, então nós já temos um X, certo? Mas ele fala aqui, ó, que ele é heterozigoto, ou seja, X, Y, heterozigoto. Mas ele é dominado aqui, ó, na presença das fêmeas, ó, XY. Então, ó, XYX. Não tem XYX. Tem aqui, ó, X, X, Y, letra C, tá? Número 2, vamos ver aqui, ó. Um gene recessivo ligado ao cromossomo X é transmitido pelas mulheres, metade das suas crianças? Não, é transmitido para todos. Vamos ver se tem todos aqui. Aí, a letra E, de fato, ó, todos. Ele não vai transmitir só para metade, não só para metade, não só para um pedaço. Não são filhos daquela mulher? Então as informações desse cromossomo X vão ser transmitidas para todos os filhos dessa mulher. Então não é só para um e não é só para outro. Tá? É para todo mundo. Então de cara já é a letra I. Próximo. 3.
O cruzamento da drosófila de olho vermelho heterozigota, ó, heterozigota, né? Razão ali. Com o macho de olho branco, sabendo que esse caráter obedece ao mecanismo de herança ligado ao sexo, então nós temos aí, ó, X. Então, sabendo-se que esse caráter obedece ao mecanismo de herança ligado ao sexo, então deve-se dar ao todos os descendentes machos de olho vermelho? Não, porque ele é recessivo. Então, ele não tem a dominância para promover todos, tá? Descendentes do macho vermelho e de olho branco tem 50% de cromossomo X do pai e 50% do X da mãe? Não. O erro está aqui, ó, 50% do X da mãe? Não. Então, A e B está errado, tá? 3 não, C. Todos os descendentes femininos de olho branco, porque as fêmeas recebem o cromossomo X do pai que tem olho branco. De fato, ó, letra C. De cara já é a letra C, tá? Então, vamos lá. 4. Leandro, olha só, gente, que curioso. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homozigose e heterozigose e nas mulheres somente em homozigose. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo seria de letra, no caso aqui, ó, se é da avó materna, então se ele viesse a ser calvo, seria por conta da sua mãe, que é, por exemplo, ó, o Leandro não tem a mãe dele e a avó materna. Então, essa mulher, filha dessa senhora calva, essa mulher ela tem a informação da calvície. Então, essa mulher, quando ela reproduziu com esse cara, formando o nosso amigo Leandro, então, se esse cara não tivesse calvície, mas por conta da mãe dele ele apresentasse a calvície, então seria automaticamente por conta da avó dele. Certo? Então, letra A. Vamos lá, gente. Aí aqui na número 5, olha só. Na espécie humana, a hemofilia é condicionada por um gene recessivo e ligada ao sexo. Que a gente já viu lá. Um casal normal tem uma criança hemofílica. Tá, beleza. A partir desses dados, podemos afirmar que a criança é do sexo masculino. Sim, ela pode ser. 2. 50% dos filhos do sexo masculino do casal tem chance de ser hemofílicos. Sim, pode apresentar. E número 3, 25% das filhas do casal poderão ser hemofílicos. Não, 25% não. Se o casal traz a informação, então ou é 50% ou é 100%. Então, o número 3 está errado, então sobrou a 1 e a 2. Então, letra D, 1 e 2. Belezinha, gente? Olha só. Então, essa foi a nossa aula, tá? Da unidade 3. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem recapitular e reassistir o vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer uma pesquisa suplementar aí no YouTube, até mesmo no Google, tá? Ou qualquer coisa a gente se encontra aí na plataforma para tirar uma dúvida. Beleza, gente? Um abraço, até mais.